Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos de volta com o nosso Portal do José, neste momento em que coisas importantíssimas estão acontecendo fora do nosso país e aqui no Brasil também, mas aqui com traços inusitados, com cenas aqui muito interessantes que mostrarei para vocês e que também exigirão do presidente Lula um olhar muito mais preciso, um olhar mais sensível, um olhar estratégico para podermos sair das situações que estão sendo postas contra o Brasil de uma melhor maneira. Bom, amanhã, a propósito desses temas, eu vou receber na nossa live tradicional de sexta-feira, né? Toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu estou recebendo um convidado aqui no nosso Portal do José. E amanhã eu recebo o filósofo, analista, pesquisador Frederico Crepe, que vai bater um papo comigo exatamente sobre essas questões todas, trazendo um olhar que eu garanto a vocês aqui, que é bem diferente de muitos analistas que a gente vê pelas redes de uma maneira em geral. Por isso que eu convidei o Felipe Crepe para conversar aqui com a gente. Então amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã, tenho certeza que coisas interessantíssimas vão surgir desse papo. No momento em que desesperos estão mostrando comportamentos que a gente já previa dessa gente bolsonarista, né? Não é que esse Paulo Figueiredo, o neto do ditador, ele já está dizendo, vejam só, gente, que ele e Dudu Bananinha não são tão responsáveis pelas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil. Acompanhe aqui para vocês verem a cara de pau. E mais à frente aqui eu vou ajudar a desmascarar mais uma vez, né? Tem muitas máscaras. Talvez o maior estelionatário do campo bolsonarista, que hoje, infelizmente, é deputado federal e tem canal nas redes aqui. Vamos lá aqui a fala da criatura, do Valentão. E uma das coisas que chama a atenção é que as pessoas pensam que nós viemos aqui tacar lenha na fogueira. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Nós viemos aqui a tentar atuar como bombeiros, na tentativa de, olha, presidente Trump, se possível, substitua as sanções, as tarifas por sanções específicas a determinados indivíduos. Né? Olha, às vezes eu fico pensando, duvidando da sanidade mental dessas criaturas. Será que esses caras têm cérebro? Então, quer dizer, pegar um presidente de uma nação para ficar atrás de um ministro de uma Suprema Corte do nosso país porque está colocando na cadeia os criminosos de uma nação? Enfim. Mas agora estão querendo tirar o corpo fora, né? Bom, hoje à noite, às 20h30, o presidente Lula fará um pronunciamento. Nós não sabemos como será esse pronunciamento, mas certamente será muito carregado ali de sobriedade, né? Agora, o presidente Lula, ele está dando sapatada, deu sapatada hoje geral, né? Deu uma entrevista para a CNN Internacional, falou algumas coisas que foram bem pontuadas, fez críticas, né? Não fez nenhum ataque específico assim a Donald Trump. Fez crítica que ele está se comportando mesmo como uma espécie de imperador do mundo, enfim, coisas que nós já escutamos e que são pertinentes mesmo. O que ele falou não chega a provocar um conflito. Só que deu uma escalada hoje no Congresso da Uni que ele foi. E aí, gente, aquela história. Quando você está lidando com um time que é mais forte do que o seu, um time que é mais poderoso, mais técnico, como o campeonato de futebol que a gente viu agora, a Copa do Mundo de Clubes. Quando você está enfrentando um adversário muito bem preparado ou muito poderoso, você não pode cometer erros. Então você tem que ter um olhar muito mais aguçado, seus passos ou seus passes no jogo têm que ser mais acertados, a cobertura, enfim, os lançamentos, a técnica, tem que ser tudo perfeito, porque senão a gente tem problemas, né? Então, eu acho que hoje vocês vão ver nos noticiários aí, e amanhã também, repercussões das falas de Lula no Congresso da Uni, a maior parte delas acertadas, mas algumas delas certamente vão servir para serem exploradas no momento que o Lula estava indo muito bem, está indo muito bem e que as coisas no nosso país estão num aspecto positivo, uma onda positiva, com fatos e situações positivas. Bom, o Lula vai falar de PIX, com certeza, dessa intromissão que Trump está querendo fazer através de investigações nessa ferramenta que foi criada aqui no Brasil, o PIX, e aí a gente não vê o senhor Nicole falando absolutamente nada agora. Como eu disse para vocês mais cedo, o senhor Nicolas Ferreira, ele teve 300 milhões de visualizações de vídeo falando do PIX e que, de um certo modo, colocava em xeque a credibilidade do PIX. Tanto é que o volume caiu de uma maneira, assim, gigantesca. Tem gente até hoje que tem medo de usar o Pix por conta daquela história ali.
Claro que, descredibilizando o Pix, isso abriria espaço para empresas concorrentes ou para ferramentas concorrentes. Daí a gente entende por que os vídeos de Nicolas foram tão disseminados pela plataforma do senhor Zuckerberg, que é o interessado direto em fazer a mesma coisa dos Pix, né? E aí o senhor Nicolas simplesmente não está falando do assunto, né? Ele está falando aqui da decisão do ministro Alexandre de Moraes de dizer que o que fez o Congresso Nacional tentando cortar, né, uma determinação, um decreto do presidente da República que é de competência dele para reajustar o percentual do IOF, enfim, acabou caindo nisso aí. O senhor Nicolas, então, deu uma sumida. E aí é o seguinte, né, gente? Virou objeto de chacota. Eu acabei de ver um vídeo aqui, eu não posso passar muito para vocês, que é por inteligência artificial, mas muito bem feito, criticando aqui o Nicolas, né? Não posso colocar muito que tem musiquinha, mas eu coloco no primeiro comentário aqui para vocês. E ficou muito interessante porque faz umas críticas muito subliminares também, críticas diretas e subliminares. Vamos pegar um trechinho aqui, vamos lá. Ei, Nicolas, deixa eu te contar uma coisa. Trump não sabe nem o que é Pix, mano. Aí essa brincadeira aqui, né, o Nicolas, que é sempre esse comportamento homofóbico, eles fizeram a brincadeira de botar a Duda Salabert passando o batom no Nicolas, né? Lá vem o Nicolas berrando na internet, falando de comunismo até no cartão de débito. O Trump acordou e resolveu investigar, mas quem paga o mico é o Brasil a escutar. Ele aponta o dedo e grita, é tudo culpa do PT. Nem sabe como funciona o Banco Central, bebê. É cada teoria que faria rir um pouco, confunde até a Tesla com o Banco do Povo. Pois é, sumiu, né? O Trump quer mexer no meu Pix. O Trump quer mexer no meu Pix, né? É o refrão da canção aí. Então vou colocar para vocês, ficou muito interessante, né? Bom, e olha só que coisa, o Inelegível convocou hoje uma coletiva para falar do processo dele e tal. Gente, olha só, não foi ninguém, gente. Tava o Flávio Rachadinha e o Sóstenes e o Hélio Negão. O resto eram seguranças, pessoas ali, funcionários ali que ele colocou. Falou 40 minutos ali, ninguém deu bola. Ficou ali estrebuchando ali, falando as coisas mais patéticas, se dessem o passaporte para ele, que ele iria negociar com o Trump. Ué, manda o Dudu Bananinha, liga pro Dudu Bananinha e fala, Dudu, resolve aí então, entendeu? Mas é óbvio que não vai resolver absolutamente nada, né? Porque é um capacho dos capachos dos capachos. Bom, no plano real aconteceu isso aqui. O presidente Lula deu algumas sapatadas hoje, né? Eu vou comentar algumas coisas com vocês e amanhã a gente vai ter mais material para comentar. Vamos lá. 15 anos. Portanto, os Estados Unidos é muito superavitário com relação ao Brasil. É por isso que a gente não aceita a ideia do presidente mandar uma carta via o e-mail dele, dizendo que a partir do dia 1º, se não libertar o Bolsonaro, sabe, que vai taxar em 50%. Nós vamos responder da forma mais civilizada possível. Aí e tava da bom. forma que um democrata responde. A primeira coisa é que nós não aceitamos que ninguém de nenhum país fora do Brasil se meta nos nossos problemas internos, que é dos brasileiros. É a primeira vez na história desse país que nós temos 3 generais de 4 estrelas presos. É a primeira vez na história desse país. E não estão presos à toa, estão presos porque tentaram dar um golpe. Inclusive com insinuações de que era preciso matar o Lula, matar o Alexandre de Moraes e matar o meu vice. Não tiveram coragem de fazer. Possivelmente porque no dia da posse tinha muita gente. Então essa gente vai ser julgada. Não vai ser julgada porque o Lula quer que ele seja julgado. Eu não sou juiz. Vai ser julgada porque eles mesmos se autodelataram e quem está julgando eles são os ministros da Suprema Corte com base nos autos do processo. E eu disse ontem para a imprensa, se o Trump morasse no Brasil e ele tentasse fazer aqui no Brasil o que ele fez no Capitólio, certamente ele também estava julgado e poderia ser preso. Bom, em relação ao conteúdo, se isso é falado numa conversa, né, no outro fórum, isso ganha um contorno. Agora, num congresso da Uni, com o tom que ele falou, isso aí vão explorar essa história, além de outras aí, vocês podem anotar isso, né? Bom, mas vamos ver isso de hoje para amanhã, o que vai dar essa história. Bom, e aí o seguinte, o estelionatário do dia. Gente, olha só que essa gente preocupada com o desastre do Trump, fazendo investigação do Pix, o que o estelionatário político
está dizendo para as pessoas que ficam nessa bolha aqui? É bom vocês saberem, tá? Porque você vai escutar isso de algum parente seu, algum bolsonarista, vai falar coisas como essa criatura aqui, ó. É o Pix do WhatsApp. Era a mesma coisa, mais rápido, inclusive. Era 2 cliques. Ele está falando o seguinte, criticando que o Banco Central não deixou outras plataformas fazerem, entrarem aqui para disputar o mesmo espaço do Pix. Ele está defendendo os grupos estrangeiros. Dava dinheiro para alguém, não precisava entrar em banco, não precisava de nada disso. Era muito mais rápido, muito mais eficiente. Está dizendo que a empresa lá do Zuckerberg seria muito mais rápido, mais eficiente do que o Pix que nós temos aqui, né? O que o Banco Central do Lula fez? Tá aqui, ó. Banco Central e CAD suspendem pagamento por WhatsApp. Eles suspenderam um Pix, o mesmo serviço do Pix. Aí ele fala que o Banco Central do Lula suspendeu. Só que a matéria, tá aqui que ele exibiu, é do dia 23 de junho de 2020. O presidente era o Bolsonaro e o presidente do Banco Central era o Roberto Campos Neto. O Lula não teve nada a ver com isso. Mas aí o estelionatário político, o estelionatário, ele fala para as pessoas que foi o Lula que fez uma coisa que não foi, né? Então, gente, é muita calhordice, né? Que era oferecido pelas redes sociais. Meta, Instagram, Facebook e WhatsApp. Era a mesma coisa. Não era a mesma coisa. Era melhor, era mais eficiente, era mais rápido. Só que se outras empresas puderem fazer isso, o Lula não ia ter um monopólio de monitoramento das transações. O que o Lula queria? Centralizar todas as transações através do Pix e monitorar todas as transações. O infeliz estelionatário, o bandido, não tem como falar de outra maneira, né? Como eu acabei de mostrar para vocês, a matéria tem vários jornais, isso aqui foi da CNN, é do dia 23 de junho de 2020. O que o Lula quis vetar para centralizar foi o Bolsonaro, foi no governo Bolsonaro. Então, é muita gente criminosa, né, gente, nessa extrema-direita, que matéria da Veja, ó, também, da mesma, é 23 de junho de 2020, Banco Central proíbe pagamento por WhatsApp. Então, o pagamento pela plataforma do Zuckerberg, né? Para finalizar, fala do estelionatário aqui, reforçando o que ele espalha para as pessoas da extrema-direita, que você vai ver um parente seu falando em qualquer momento. Era acabar com o X. Para simplificar, o governo americano quis oferecer novos serviços, outras opções, para que você pudesse fazer o que o Pix faz, só que mais fácil, mais rapidamente, sem monitoramento do Banco Central, sem a possibilidade de você ser taxado, e o governo Lula proibiu. Então ele está brigando para nos oferecer mais serviços. E aí o governo está falando que ele está querendo acabar com o serviço que ele quer oferecer outras opções. Esse é o nível do governo brasileiro agora, desta imprensa, da militância. E mais uma vez, esse é o nível do nosso ministro da Fazenda. Então pronto, né? Já deu, né, gente? Aí passando de um estelionatário para outro, a gente chega nesse aqui. A farsa. Bolsonaro é denunciado pelo procurador Paulo Gonet. Gente, tem um funkzinho aqui no Rio de Janeiro que tinha uma estrofe que dizia o seguinte: elas estão desesperadas. Aliás, elas estão descontroladas, né? É o que a gente vê, coisas como essa aqui, ó. Alexandre de Moraes, isso é uma vergonha. A delação do coronel Cid, que sustenta a denúncia, tinha que ser anulada. E por que Alexandre de Moraes não anulou? Para poder apressar, para poder denunciar, julgar e prender Bolsonaro. E por que a delação tem que ser anulada? Primeiro, ele muda 10 vezes, a delação tem que ser dada de uma só vez. Mas a coisa fica pior. No acordo de delação, segundo a lei, depois da delação, boca fechada. Ele abre a boca, ele quebra o acordo. Coronel Cid está com provas sobejas, não só da Veja. O advogado... E aí é o seguinte, o Malafaia, ele chega e diz que existe contra o ministro Alexandre de Moraes isso aqui, ó, que a Folha de São Paulo escondeu isso aqui, ó. Folhas de papel ofício 4x4. 600 mil folhas de denúncias graves. Ó, a Folha e a imprensa caladinha protegendo o ditador Alexandre de Moraes. Tem 600 mil páginas de denúncia grave, ó. Os outros com informações sigilosas do TSE. Repetir. Sabe o que significa 6 gigabytes? Cada gigabyte é igual a 100 mil folhas de papel ofício 4x4. 600 mil folhas de denúncias graves. Ó, a Folha e a imprensa... Gente, 600 mil folhas de denúncia contra o Alexandre de Moraes, não vazou nenhuma. Impressionante, hein? Pastor, o senhor é um cara que não conhece muito bem a palavra verdade, não, né? E para finalizar, a profecia dele que parece estar se aplicando, né? Vamos aqui. É uma vergonha o que estamos assistindo no Brasil. É por isso que Trump abriu a... Gente, é engraçado, né? Ver o descontrole, né? O desespero, né? Boca. A coisa é muito séria, gente. A coisa não é interna, não. O Donald Trump denunciou que Alexandre de Moraes, mais de centenas de ordens de censura ilegais, escuta isso, e secretas contra plataformas americanas. A coisa é vergonhosa e séria. O que está acontecendo no Brasil, Deus
Age com a tua justiça nessa nação, em nome de Jesus. Deus tenha misericórdia do Brasil. Abençoe você e sua família. Deus está agindo, Malafaia, mas não é por seu pedido não, tá? Não é por seu pedido não. Gente, eu fico por aqui. Um grande abraço. Sexta-feira, 10 horas da manhã, espero você, tá legal? Um grande abraço. Tchau.